Nomadismo digital durante a pandemia. Eu sou Fernando Kanarski, sou nômade digital desde 2015 e nesse vídeo eu queria compartilhar com você como foi o meu ano de 2020 sendo nômade digital em meio a uma grande pandemia. Bem, como a maior parte dos nômades, eu tinha muitos planos e vários países para visitar no ano de 2020. Infelizmente, por conta da pandemia, os planos tiveram que ser, na sua maior parte, cancelados. Quando a gente fala de pandemia, de ficar de quarentena, distanciamento social, isso me afetou desde fevereiro deste ano. E desde fevereiro pelo seguinte, eu estava no Canadá no mês de fevereiro e um dos meus próximos destinos seria exatamente a China. E como você deve imaginar, seria muito complicado eu ir para a China no mês de fevereiro porque tudo estava estourando lá. Na Ásia, na verdade, tudo estava ficando mais complicado. Mas, mesmo assim, eu resolvi ir para a Ásia, só que, obviamente, fugindo da China. Então, eu tive que fazer alguns ajustes nos meus voos. E em fevereiro, eu embarquei com destino do Canadá com destino às Filipinas. Nesse voo, eu fiz uma escala em Seul, na Coreia do Sul. E aí, foi lá que eu comecei a entender o tamanho da treta que eu estava me metendo. Quando eu cheguei em Seul, eu vi todo mundo que você possa imaginar no aeroporto de máscara. Então lá as pessoas já estavam apavoradas, a coisa já estava acontecendo e eu estava chegando do Canadá, então eu estava ainda chegando de um país que não tinha muitos casos, que estava tudo a princípio tranquilo. Então quando eu cheguei lá, de certo modo, bateu um desespero, porque eu realmente comecei a ver que a coisa estava ficando um pouco mais tensa lá na Ásia. Mas enfim, fui para as Filipinas. Nas Filipinas eu fiquei numa ilha isolada, então de certo modo foi tranquilo, porque eu estava num lugar isolado, os chineses já não entravam mais lá, eles estavam já tomando algumas medidas de prevenção, então foi relativamente tranquilo. De lá eu continuei minha volta ao mundo ao longo desse ano, então eu posso te falar que eu viajei durante a pandemia. E aí de lá eu fui para Malásia. Na Malásia eu fiquei aproximadamente umas 3 semanas. Na Malásia a coisa já estava complicando um pouquinho, então as pessoas já estavam com um pouco mais de medo, já estava tendo caso, mas tudo estava aberto, então eu consegui ir para qualquer lugar. Obviamente que eu tentei ficar o máximo possível em casa, porque como a gente não sabia muita informação, ainda era muito complexo. Você não sabia se você tinha que usar máscara, se era transmitido pelo ar, se era transmitido pelo contato, enfim, era muito complicado ainda naquela época, não tinha muita informação. Então o que eu fiz para tentar evitar pegar foi justamente tentar ficar em casa o máximo possível de tempo. Saía às vezes para conhecer alguma coisa ou outra, saía para comer fora de vez em quando, mas eu tentei já desde aquela época, desde fevereiro, manter-me um pouco mais tranquilo quanto à quarentena e essas coisas. De lá, eu fui para o Catar, para Doha, no Catar. No Catar estava extremamente tranquilo ainda, as pessoas estavam entrando, estavam convivendo normalmente, então ninguém se falava muito de pandemia ainda. De lá eu fui para Paris, e de Paris, para finalizar minha volta ao mundo, eu voltei para o Brasil. Então eu cheguei no Brasil no dia 13 de março. Não sei se você lembra, mas você deve imaginar que lá pelo dia 17, 20 foi quando começou a estourar a quantidade de casos aqui. Então foi muito engraçado porque eu saí de Paris, onde a coisa já estava começando a ficar complicada, e voltei para o Brasil. E aí eu fiz uma coisa que todo mundo que viajou durante a pandemia deveria ter feito. Quando eu cheguei no Brasil, eu resolvi pegar um apartamento e como você sabe, eu sou um nômade digital, eu não tenho casa, então eu resolvi pegar um apartamento e nesse apartamento eu resolvi fazer uma quarentena de 10 dias, ou seja, por 10 dias eu fiquei em casa, eu saía somente para ir no supermercado. Então meu plano quando eu chegasse no Brasil era basicamente o seguinte: eu ia chegar no Brasil, ia fazer uns 10 dias de quarentena para ter certeza que eu não trouxe o coronavírus para espalhar para as pessoas que eu gosto aqui no Brasil. E depois de 10 dias eu iria poder sair na rua, eu iria poder encontrar os meus amigos. Só que como você sabe, lá pelo dia 17, 20 de março, a pandemia estourou no Brasil e aí todo mundo ficou desesperado. Então no mês de março e abril, basicamente ninguém mais estava saindo na rua, ninguém estava fazendo mais nada. Então eu, na verdade, estou meio que de quarentena, estou nessa rotina de cuidados, de distanciamento social desde fevereiro, quando eu estava lá na Ásia. Mas enfim, segui como nômade digital. E aí nesse vídeo eu tenho duas coisas para te responder, que são duas perguntas que muita gente me faz. Primeiro, se eu continuo nômade digital. E o segundo se eu continuarei nômade digital nos próximos anos, enfim, daqui para frente. Então, sobre estar nômade digital durante a pandemia. Sim, estou nômade digital, porque basicamente o nômade digital ele não tem casa, então, ou seja, ele fica pulando de lugar em lugar e ele trabalha remotamente. Durante a pandemia, eu fiz uma coisa que eu já fazia há mais de 5 anos, que é trabalhar remotamente. Então, trabalhar de casa, fazer call, fazer reunião, enfim, tudo isso eu já fazia há muito tempo. Então, para mim, essa questão de trabalho remoto não é uma coisa muito diferente da minha rotina do dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu já faço. Obviamente que o que mais afetou a minha rotina como nômade digital foi o fato de não poder viajar.
E aí uma coisa que me ajudou muito, mas me ajudou muito a ser um pouco mais tranquilo quanto à quarentena, ficar em casa, foi que depois dos 2 primeiros meses que eu tinha alugado um estúdio extremamente pequeno, eu consegui alugar um apartamento muito maior. É esse apartamento, inclusive, que você está vendo aí nas imagens, com uma vista incrível de Curitiba. E eu só consegui esse apartamento basicamente porque, por conta da pandemia, os aluguéis de Airbnb reduziram bastante. Ou seja, o dono desse apartamento ele reduziu bastante o aluguel mensal desse apartamento lá no Airbnb. E aí eu consegui alugar esse apartamento por mais ou menos 6 meses. E aqui estou praticamente no mês de novembro, no final de novembro. Então eu consegui passar mais ou menos uns 6 meses nesse apartamento. Eu consegui aproveitar muito mais, consegui trabalhar muito mais. E consegui não me estressar tanto justamente por ter um apartamento legal, ter uma vista legal. Então assim, eu tive o privilégio de poder aproveitar isso durante a pandemia para conseguir, enfim, manter a minha rotina de trabalho remoto, enfim, a minha rotina morando sozinho, me virando sozinho. E aí esse apartamento, na verdade, ele foi postergado justamente porque eu tinha vários planos para o ano. Então, para você ter uma ideia, eu voltei para o Brasil em março, no mês de maio eu iria para Zanzibar e depois de Zanzibar eu ia para a Europa, ia ficar uma temporada na Europa e depois ainda eu iria para os Estados Unidos. Ou seja, eu tinha vários planos para o ano. Infelizmente, por conta da pandemia, eu tive que começar a cancelar meus planos, mas eu não sabia que ia durar tanto. Então, eu lembro que lá no mês de março, quando eu cheguei no Brasil, eu já tive que pensar como é que eu ia fazer para o mês de maio, que é quando eu iria para Zanzibar. Então, cancelei os planos de maio. E aí eu imaginei que talvez no final de agosto eu já poderia pelo menos viajar para a Europa, porque eu queria muito comemorar meu aniversário em Londres. Obviamente que não deu certo, né? Foi o pico da pandemia, foi exatamente nesse período, então eu nem podia sair do Brasil. Então, por conta disso, eu acabei postergando a minha estada no Brasil por mais 2 ou 3 meses até o final de outubro. E aí, em outubro, meu plano era ir para a Argentina, ficar uma temporada no sul da Argentina, enfim, curtir um pouco lá, aproveitar a baixa temporada e tudo mais. Como você deve imaginar, a Argentina fechada também eu não consegui. E aí eu tive que postergar de volta. E agora, meu prazo final no Brasil é dezembro. Em dezembro, eu devo fazer uma viagem para Dubai, e é um dos poucos países que aceita brasileiro, assim, eu poderia te dizer mais facilmente. Você precisa fazer o teste do PCR, você precisa fazer um teste quando chegar lá, você fica sob monitoramento por alguns dias até chegar lá, mas é um país relativamente tranquilo quanto à pandemia. Então foi um dos países que eu achei mais tranquilo para se visitar nesse período, para sair do Brasil, enfim, para continuar essa minha rotina nômade. E aí, respondendo as perguntas lá que eu tinha te falado. Primeiro, tem como ser nômade durante a pandemia? Sim. Então, assim, morei em apartamentos. Eu só fiquei num apartamento por mais tempo justamente porque eu achei realmente um apartamento muito legal, mas eu poderia ter pulado, trocado de apartamentos. E trabalhei remoto, continuei trabalhando remoto normalmente como eu faria. Tanto que a minha renda em si, ela caiu mais ou menos uns 7% em 2020 em relação a 2019. Então assim, perdi muito dinheiro lá, inclusive em março, teve vários clientes que cancelaram ou que diminuíram, mas a coisa foi melhorando no segundo semestre. Então, no final das contas, eu vou fechar o ano com mais ou menos 7% a menos de dinheiro do que o ano passado, o que não é ruim para um ano de pandemia, se a gente for pensar. E aí, respondendo a pergunta se eu vou continuar nômade, sim. O fato de ter ficado preso no Brasil, eu posso te dizer, fez com que eu começasse a pensar que realmente eu gosto muito de continuar viajando. Então, ficar fixo num lugar ainda não é uma coisa que eu almeje muito. Ter uma casa não é uma coisa que eu almeje muito. Então, assim, quero sim ter família, quero ter uma casa, mas eu acho que essa ainda não é hora. E por conta disso, a pandemia fez com que eu entendesse que sim, eu quero continuar viajando. Por este motivo que eu estou indo para Dubai no mês de dezembro. Lá eu devo ficar uma temporada, devo ficar o tempo permitido pelo visto, enfim, devo ficar um tempo lá. E aí, conforme as coisas forem melhorando no Brasil, talvez eu passe pelo Brasil e depois eu continue viajando. Tenho vários planos de viagem para 2021, assim que as coisas melhorarem, assim que as fronteiras abrirem, assim que sair vacina e tudo mais, eu pretendo voltar a viajar, assim como a maior parte dos nômades. Então, conversei com muitos nômades ao longo desse ano e muita gente teve que, infelizmente, cancelar seus planos. Então, muita gente que estava fora do Brasil voltou para o Brasil. Muita gente que está aqui no Brasil começando a se organizar já está começando a fazer planos para o ano que vem, para 2021, para, enfim, voltar à rotina, voltar a ser nômade e tudo mais. Eu acho que as coisas vão mudar um pouco. E aí uma coisa legal, durante essa semana eu fiz uma entrevista para a CBN Curitiba e uma das perguntas foi exatamente essa, se eu achava que o nomadismo digital tinha crescido por conta da pandemia ou se ele ia crescer.
E aí a minha resposta é simples. Na verdade, o nomadismo digital ele recuou muito durante a pandemia, porque basicamente você não pode viajar, enfim, as pessoas até podem trabalhar remoto, mas elas não podem viajar. Agora, o fato das pessoas descobrirem que sim, elas podem trabalhar como home office, mais ou menos 9 milhões de brasileiros conseguiram trabalhar de home office, abre a oportunidade de quem pode sim trabalhar remotamente, talvez trabalhar de outro país, de outra cidade. Então eu acho que o nomadismo ele vai crescer muito a partir de 2021, justamente porque a gente percebeu que sim, dá para trabalhar remoto. E aí você basicamente une o trabalho remoto, as viagens, e você consegue, enfim, viajar para outras cidades, para outros estados, para outros países e começar essa rotina nômade. Então, esse foi meu diário de bordo aqui de 2020, contando um pouco como foi ser nômade digital durante a pandemia. Diria que, assim, em termos de rotina não mudou tanto, talvez a única coisa que mudou mais foi a parte de viagem. Tudo isso entendível, obviamente, e nada melhor do que ficar perto da família e perto de casa nesse momento tão complicado. E aí agora que as coisas começam a ter um pouquinho de melhora, as coisas começam a andar e aí eu começo a voltar para minha rotina nômade, voltando a fazer algumas viagens, enfim, voltando a ter essa rotina. Bom, eu espero que você tenha gostado desse relato. Se você tiver qualquer dúvida, lembre de comentar. Se você ainda não curtiu o canal, lembre de curtir o canal, lembre de deixar seus comentários, seu like, que isso ajuda bastante. E eu te espero no meu próximo vídeo.